Teorema fundamental do cálculo, parte 2. Vamos fazer essa demonstração. Vamos ler o teorema. Se f é contínua em todo intervalo fechado AB e se f grande é qualquer primitiva da f pequena no intervalo AB fechado, então a gente tem a integral indo de A até B da função f de x dx é igual a f grande de B, ou seja, a primitiva da função substituída em B, menos a primitiva f em A, sendo que a primitiva, o f grande de linha de x, é igual a f de x. Bom, da nossa parte 1, lá do teorema que a gente demonstrou no vídeo anterior, a gente tinha o seguinte: g de x era igual a integral indo de a até x de uma função f de t dt. Então, agora sim, se a gente tem a f grande uma primitiva dessa integral, então ela pode ser reescrita da seguinte forma: f grande de x é igual a g de x mais uma constante. Eu estou usando essa constante por causa dessa segunda parte aqui, que eu digo que a derivada da primitiva é igual à própria função. Então, eu devo adicionar uma constante, porque a derivada de constante é zero. Então, aí isso me garante uma família de funções. Então, esse nosso c pertence aos reais. Bom, o que a gente vai fazer é o cálculo de f de b menos o f de a. O fão, né? O f da primitiva. Então, vamos calcular aqui de forma isolada cada um. Vamos ver o f grande de b. Isso é igual ao g de b mais a constante. Substituindo, então, pela definição de integral, a gente vai ter aqui uma integral indo de a até b da função f de t dt mais a constante. E o f grande de a? F grande de a é igual ao g de a mais uma constante também, que aí, substituindo por integral, a gente vai ter integral indo de a até a da função f de t dt mais a constante. Aí, substituindo aqui nessa subtração, a gente vai ter o seguinte: integral indo de a até b f de t dt mais a constante. Então, aqui eu vou colocar um colchete bem grande para representar o f grande de b, menos, outro colchete aqui, a integral indo de a até a de f de t dt mais a constante. Fecho aqui o colchete. Aplicando aqui a subtração, a gente percebe que as constantes vão dar zero. E aqui nós temos uma integral indo de a até a, que também vai dar zero, que a gente não está saindo do ponto, né? Vamos dizer assim. Daí o que sobrou então? A gente tem f de b menos f do a. Isso é igual. O que nos sobrou aqui então foi a integral indo de a até b da função f de t dt. Aqui eu posso simplesmente trocar pela função f de x dx, o nosso teorema está demonstrado. Então, a integral de a até b da função f de x dx é igual à primitiva dela aplicada no ponto B menos a primitiva aplicada no ponto A, conforme queremos demonstrar. Essa é a parte 2 do teorema fundamental do cálculo. Tá ok, pessoal? Então, até os próximos vídeos. Até lá!